Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você passa a acompanhar mais um programa Ponto de Vista. Nesse programa, a pauta é Alzheimer, o mal que afeta principalmente a terceira idade. Conosco neste programa, a doutora Fernanda Velas, ela que é geriátrica, e também a nossa enfermeira Ângela Andrade, que é especialista em geriatria. E o Helder Sandin, que ele é um cuidador familiar. Nós vamos falar sobre Alzheimer. A Ângela, que tem uma experiência muito vasta também como enfermeira e, além disso, também participa em um grupo de apoio. Ângela, Alzheimer, as pessoas estão cada vez mais cientes do que é esse mal que afeta a terceira idade? O Alzheimer é uma doença que está bem prevalente na nossa sociedade, não só no Brasil, como no mundo, o mundo como um todo, né? E Cubatão está inserido nessa questão, né? Porque aqui a gente também tem um grande número de pessoas que estão envelhecendo e um dos fatores de risco para ter Alzheimer é a própria idade. Então, quanto mais idoso, mais favorável a acontecer o Alzheimer. Então, seria correto dizer que é uma doença moderna ou é uma doença que advém com a longevidade? Então, eu não digo que é uma doença moderna, é que antes as pessoas não viviam tanto. Então, aí elas não tinham a possibilidade de acontecer, ser acometida pelo Alzheimer. Agora, com a longevidade, com as tecnologias e a modernidade e o acesso à saúde, as pessoas estão vivendo mais e a doença está aparecendo cada vez mais. E tem-se uma média de a partir de que idade as pessoas começam a apresentar os sinais de Alzheimer? É a partir dos 60 anos. A partir dos 60 dos anos? 60 anos. É uma doença que não existe o porquê dela acontecer, pode acometer a qualquer um de nós, né? Ninguém está livre, não existe uma vacina de prevenção. O que existe são coisas que a gente pode fazer para promover uma qualidade de vida e prorrogar o Alzheimer mais para frente. Ela é ligada a alguma atividade, alguma exposição? Não. Não. Ela está no DNA, que a pessoa pode desenvolver isso? Não está no DNA. Não, é comprovado cientificamente que o Alzheimer, só 5% da quantidade de pessoas com Alzheimer é que desenvolve a partir de DNA. Então, só 5%. E quando desenvolve, é com menos idade. É pelos 50 a 60 anos. E então, o que é o causador do Alzheimer? Não existe, essa resposta. Não existe Os cientistas buscam insistentemente, mas até o presente momento não existe algo que defina o porquê que acomete as pessoas. É a perda de memória, vai se perdendo a memória, vai se perdendo tudo aquilo que se acumulou durante a vida, vai se esvaindo, é isso, doutora? É isso, vai tendo perdas da memória recente, principalmente no começo, e depois vão tendo perdas cognitivas, perdas da parte locomotora. É uma doença que tem várias fases e para cada paciente essas fases duram um determinado tempo, não é uma coisa padronizada, né? E as perdas vão acontecendo no decorrer da doença. Então, de acordo com o avanço que nós temos da doença, vai se aumentando o grau de dificuldades. As pessoas começam a perder a coordenação motora. Então, tarefas comuns já não é possível mais realizar. Exatamente. As atividades de vida diária, né, que seria a pessoa fazer um telefonema, ir ao banco, pagar as contas, ir ao mercado, fazer compra, né? Essas atividades são consideradas mais difíceis. Então, essas são as que primeiro a pessoa perde a habilidade, principalmente de ir ao banco, fazer conta, pagar contas. Aí ela vai se deixando de fazer, ou quando faz, pode acontecer algum erro. Pode haver algum esquecimento, ou pagar a mesma conta 2 vezes. Vai no mercado comprar alguma coisa, quando chega no mercado não lembra, né? Então, aí depois, quando a doença vai avançando, que vai depender da pessoa, de pessoa a pessoa, de mudança de fase, aí a pessoa não consegue tomar um banho sozinha, não lembra onde é o banheiro, né?
e aí vai ficando cada vez mais complicado, até mesmo a questão de se alimentar, ela não lembra se já comeu ou se ela tem que comer de novo, né? Então, ela Começa vai... a perder a noção de tempo e espaço. Sim, as perdas vão acontecendo e o que a gente sente, o que eles sentem primeiro são os esquecimentos do que aconteceu agora há pouco. Então, como a Ângela falou, se almoçou e acha que ainda não almoçou, então... Alguém chegou, cumprimentou, saiu, daqui a pouco volta, Sim. acha que não cumprimentou aquela pessoa. Exatamente. Não é um toque, já é um esquecimento. Exatamente, é um esquecimento. É um esquecimento. Então, ele já começa nesse sentido. Esqueceram onde mora, o endereço, Sim, a telefone pessoa de contato. é muito perigoso a pessoa sair de casa e depois não saber voltar mais. São os comuns os casos das pessoas que acabam acontecendo isso. Existe algum paliativo? Não existe paliativo. Existe você buscar sempre uma qualidade de vida, enquanto você é jovem, enquanto você é adulto, até mesmo as crianças, desde criança. Saber fazer as escolhas corretas, fazer atividades físicas, escolher os bons alimentos, não industrializados, né? Investir em aprender coisas novas, é comprovado cientificamente que quem aprende uma segunda língua tem 50% de chance de não adquirir o Alzheimer. Eu vou até usar o termo aqui, não sei se é o teu termo correto, exercitar a mente, o cérebro. Isso. É isso que é necessário, você está... A mente e o físico, o corpo e a mente. Corpo, mente sã e corpo são. Isso. A leitura? Leitura, aprender nova língua, fazer novas atividades, fazer coisas diferentes. Se você penteou o cabelo sempre com a mão direita, você usar a mão esquerda para usar outras áreas do cérebro, ativar, né? Se você escreve só com uma caneta de uma cor, você procurar usar duas cores, que é outra parte do cérebro que você ativa. Fazer coisas diferentes. Então, aquelas pessoas que são metódicas, o ideal é não ser tão metódico assim. Exatamente. Essas pessoas são as mais propensas ou não existe propensão a isso? Não existe propensão. Não existe como se defender, digamos assim, né, totalmente da doença de Alzheimer. Existem algumas coisas que já é comprovado que fazendo uma atividade física, buscando alimentação, mais o cérebro. Pessoas que têm grau de escolaridade também, elas têm uma proteção. Então, estudar. Eu já estou mais idoso e eu posso estudar. Você pode aprender até o momento da sua morte. Então, estude, se exercite, faça coisas diferentes, se mantenha ativo. Esse é um segredo para tentar colocar o Alzheimer estar mais lá na frente. Mais adiante. Mais adiante possível. Mais adiante possível. Isso. Para que você possa ter uma condição melhor. Até porque a longevidade, a ciência avançou, né? E as pessoas estão vivendo mais. Hoje se busca viver mais, né? Tanto é que se fala em aposentadoria aí com mais tempo. As pessoas têm uma atividade, uma condição maior de vida. E no que se avança na questão de como lidar com o paciente? A doutora trabalha essa questão da geriatria, né? Odontologia. Odontogeriatria. Odontogeriatria. Isso. Né? E o que se faz para melhorar para essas pessoas? Então, a odontogeriatria, ela estuda o envelhecimento e a parte funcional, o envelhecimento funcional da pessoa. Então, tem coisas que acontecem naturalmente, todos nós vamos ter perdas, né? Mas quando a pessoa é acometida de Alzheimer e tem uma demência com Alzheimer, ela vai perdendo mais rápido o cognitivo, a parte motora, né? A deglutição, tudo isso é alterado de maneira muito mais rápido do que numa pessoa idosa sem a doença, né? Ou seja, o próprio hábito, a ação de escovar os dentes, que é algo tão comum e já uma coisa tão compulsória, que as pessoas já chegam e já fazem, sem nem pensar, já automaticamente não tem ideia do movimento que está fazendo, que já ficou uma coisa condicionada. Automatizada, né? É automatizado. Isso acaba sendo um problema. As pessoas têm essa dificuldade até para... As pessoas acometidas pelo Alzheimer têm dificuldade de lembrar
até para que serve uma escova de dente, quanto mais como se faz a técnica de escovação. Então, nas primeiras fases da doença, ela consegue conservar a escovação, o hábito de escovar depois das refeições e antes de dormir. Mas quando a doença avança, ela precisa de cuidadores que façam essa escovação por ela. Ela sozinha não vai conseguir executar o procedimento da melhor maneira possível. E, inclusive, lembrar que é preciso fazer, né? Então, tem que ter um cuidador, alguém que esteja ali para ter essa função. Certo, isso mesmo. Para fazer essa higiene bucal. Uhum. Porque nisso, uma das preocupações é que existe uma condição muito diferenciada quanto à saúde bucal, né? Sim. É a porta de entrada de várias doenças. E aí é que tá, a gente tem que lembrar os cuidadores dessa necessidade, porque o cuidador informal é aquele cuidador que o filho, a filha, o marido, a esposa, eles viram cuidador do dia para a noite. Então, eles não sabem cuidar de uma pessoa, eles vão aprender a cuidar. E, às vezes, a parte odontológica fica em último caso, né, lá no finalzinho, porque já tem tantas outras coisas para cuidar que acaba sendo esquecida. E o meu trabalho é esse, é mostrar como é importante a higiene bucal para a manutenção da saúde como um todo. Evitando pneumonias aspirativas, evitando uma série de fungos, né, a candidíase, mantendo essa condição de saúde bucal, a gente ajuda a saúde geral do indivíduo. Com a vinda da terceira idade, com o aumento da idade, vem também os problemas bucais. E geralmente quais são, doutora? Então, com o avanço da idade, os pacientes que não são acometidos pelo Alzheimer já têm uma perda óssea, já tem perda de estrutura dental, o desgaste é maior, tem a possibilidade de retração gengival. Isso é fisiológico. Todos nós, envelhecendo, vamos passando por essas perdas, que são maiores para algumas pessoas, menores para outras pessoas. No Alzheimer, como a dificuldade do autocuidado é muito maior, eles vão tendo maiores perdas. Então, quem tinha uma gengivite pode virar uma periodontite se não cuidada. Então, o cuidado bucal tem que ser visto muito de perto, acompanhado por um dentista, pelo médico, se for necessário a reposição de cálcio, de vitamina D, tudo isso tem que ser verificado. Né, tudo isso faz parte de um envelhecer com saúde. Sim. Né? E quando se tem Alzheimer, toda essa prática tem que ser exercida por um cuidador, uma pessoa especializada. Muitos casos na enfermagem dessa situação? Eu me aposentei agora, dia 1º de agosto, e trabalhei os últimos 17 anos no Centro de Referência ao Idoso aqui em Cubatão. E lá no meu trabalho, no Centro de Referência, tem os especialistas em geriatria e neurologistas, né? E assim, os casos estão ampliando, estão aumentando. Tem muitos casos ainda que não foram descobertos, a gente percebe que tem pessoas que já estão acometidas, mas ainda não têm diagnóstico. E às vezes o profissional da ponta das unidades de saúde do bairro, também por não estarem preparados para essa demanda, confunde um pouco. As pessoas muitas vezes falam, já está de idade, já não está lembrando mais, está esquecendo. Na verdade, isso é um sintoma do Alzheimer. Não. Então, existe o esquecimento que é próprio da senescência, digamos assim. A senescência é o desenvolvimento da idade, é o avançar da idade, mas com saúde, né? Então, às vezes a pessoa ela fica esquecida. Sabe aquela coisa assim de você ter uma palavra na ponta da língua e está aqui, mas eu não lembro? Eu não lembro, é o nome Isso de fulano que eu não lembro. Isso é o normal já de uma mente que está em processo de envelhecimento. Agora, quando você não lembra que esqueceu, esse é o sinal do Alzheimer. Então, quem lembra que esqueceu, não tem um problema. É o esquecimento próprio da idade, do envelhecimento. É aquele, poxa, eu esqueci isso.
e eu vim pegar alguma coisa e eu não lembro. lembro. E aí você refaz o caminho e aí você lembra? Sim. Esse é o esquecimento próprio Natural. do Esse é o envelhecer. envelhecimento. Agora, você foi na cozinha, olhou e foi embora e passou batido? Não lembrou do que você esqueceu, então... É. na verdade. Eu guardei uma coisa, eu guardei um dinheiro e não acho. Esse é preocupante. E outra coisa preocupante é quando a pessoa não admite que está esquecendo. Não, eu não esqueci. E o familiar afirma que está esquecido. Então, na consulta geriátrica, é importante ter o familiar. E aí, se o idoso fala, eu não estou esquecido, e o familiar fala que está, aí é um sinal. É um sinal que começa a se Que preocupar. tem alguma que coisa a mais. Pode acontecer alguma coisa a mais. Se o idoso fala assim, realmente, tem hora que eu esqueço, depois eu lembro, depois eu esqueço de novo, eu lembro de novo. Tudo bem. Nós falamos aqui sobre os familiares, né? E o Helder Sandin está aqui conosco, ele que é um cuidador familiar e vai falar conosco também sobre a experiência que ele tem em lidar com as pessoas que são acometidas com Alzheimer. Mas isso logo após o nosso intervalo. Daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta nesse segundo bloco do Ponto de Vista, falando sobre Alzheimer. Doutora Fernanda Velas, a enfermeira Ângela Andrade e o cuidador familiar Helder Sandin. Na saída do primeiro bloco eu comentei a respeito da experiência de Helder. Helder, cuidador familiar, como é que isso aconteceu na sua vida? Então, eu não esperava ser um cuidador, né? No caso, eu não tenho experiência nessa área. Eu não estudei para isso, mas assim, a gente, como filho, né, e família, você tem que aprender a cuidar dos seus pais. Então, assim, eu tive que me adaptar e aprender a lidar com a situação, que não é muito fácil, entendeu? Às vezes o pai está nervoso, a pessoa está nervosa, tem que saber levar, tem que arrumar um caminho, né? No caso, na sua família, quem foi acometido de Alzheimer? Meu pai. Seu pai, quantos anos? O pai está com 79. 79 anos. 79 anos. Isso é recente, esse Alzheimer, ou já vem há algum tempo? Já tem uns 4 anos que ele vem perdendo a memória. 4 Assim, anos. vem esquecendo alguma coisa ou outra, entendeu? E como é que foi? Como é que você notou isso? Quem notou primeiro? Quem percebeu? Minha mãe que notou. Minha mãe é mais observadora, né? Mulher tem mais esse tato de observar as coisas, né? O lado materno, talvez, né? E ela foi observando que ele estava mudando as coisas de lugar no armário, entendeu? Que ele sempre guardou as coisas no armário, ajudava ela na cozinha, então começou a trocar de lugar as louças, né? Ele sempre ajudou ela, por isso que ele se aposentou. Outra hora saía de casa, achava a chave no portão e ia embora. Ela Então, começou sempre a notar pequenas alterações pequenos no lapsos de cotidiano. memória, entendeu? E você, como filho, você começou a notar isso Não, também? porque ou... assim, eu notava assim, a chave no portão, às vezes na porta, ele ia embora, né? Esse tipo de coisa a gente não te nota, mas não todos os detalhes, porque às vezes você não está em casa o dia todo, né? Você não acompanha todo momento, né? Você havia pensado no Alzheimer, não? Não. Achava que fosse outra coisa, não Alzheimer em si, entendeu? E como é que foi a ida para a primeira consulta para vocês? Foi um choque, né? Foi difícil aceitar porque meu pai perdeu um irmão com Alzheimer, né? E meu tio ficou acamado, foi perdendo o parou de andar, depois ficou em cadeira de rodas, depois ficou numa cama, parou de falar. Então, assim, em 2, 3 anos ele teve uma queda assim de mobilidade cognitiva muito grande. Então, aquilo assustou minha mãe principalmente. Agressivo. Foi muito agressivo. Foi muito agressivo. Porque também ele morava no interior, né? No interior não tinha muito recurso para poder fazer o diagnóstico correto. Então demorou muito para chegar no diagnóstico do Alzheimer, entendeu? Primeiro se falou que era isquemia cerebral e ficou tomando medicamento controlado, que ele tinha desmaio, tinha convulsão, mas não era, já era um sintoma do Alzheimer. Tanto que ele começou a perder movimento nas pernas. E qual a idade do seu tio? Meu tio tinha 80 anos, 82, por aí. 80 anos. E como é que foi para o seu pai? O que você percebeu quando ele recebeu essa informação de que estava com Alzheimer? Ele não sabe que tem Alzheimer. Ele não sabe que tem Alzheimer. Não. Para ele essa doença é uma coisa assim muito assustadora. Ele perdeu também amigos também, que
amigos de trabalho que ele conheceu Então, foi na uma vida. opção da família não Não relatar, contar. não contar. E ele lida com esse esquecimento, com essas... Porque acaba mudando a rotina, o dia a dia de vocês, não muda? É, acaba mudando. No começo acho que ele não dava o braço a torcer que estava esquecendo, entendeu? Não, não esqueço não, que isso? Eu não tenho memória, a minha memória está muito boa. E ele, no caso, ele não aceitava, não quer nem ir no médico, fazer exame, nada. Meu pai sempre foi muito, assim, durão, entendeu? Uma pessoa, assim, muito... A moda antiga. É, a moda antiga, teimoso. Então, ele falou assim, não, eu estou bem, não tem nada de errado comigo. Sua mãe está ficando doida, quer levar eu no médico, fazer exame de memória, que isso? Ele sabe que tem perda de memória, mas não sabe que tem Alzheimer, entendeu? A gente não contou para ele o... E o dia a dia, ele esquece muitas coisas durante o dia? Ou é algo, podia chamar de mais leve? Seria essa a colocação? Com a medicação, ele melhorou bastante. A medicação controlada segura um pouco. Ele vem ficando assim, de um ano para o outro, com o tempo, ficando lento, entendeu? Que também é um efeito também do Alzheimer. Lento para raciocinar, lento para tudo, entendeu? Para responder. Isso. Uma conversa leva um pouco mais de... ter um pouco mais de trabalho. Até conversa, às vezes não. Às vezes esquece assim, um amigo que ele conhecia, não conhece mais, na rua. Ele perde um pouco perdeu, né, a imagem da pessoa, né, na memória dele. Pessoas que ele encontra na rua, cumprimenta ele não sabe quem é. Entendeu? Aí ele fica assim, uma pessoa me cumprimentou na rua, mas eu não sei quem é aquela pessoa. Né? Essas dificuldades que a doutora colocou em tarefas simples, como escovar os dentes. Isso ele faz direitinho ainda. Entendeu? A fase que ele está, ele consegue fazer direitinho, que ainda, essa parte ainda faz ainda direito. Às vezes esquece, por exemplo, de trocar de roupa, entendeu? É uma questão assim, ele perdeu um pouco do sentido de algumas coisas. Então assim, se deixar, ele vai sair na rua com uma roupa de ficar em casa, entendeu? Então tem que, às vezes, policiando um pouco. Essa parte... Mas é uma fase em que te preocupa deixar ele sozinho em casa? Tem que ter um cuidado maior ou ainda... Tem que ter porque ele deixa o portão aberto de casa, às vezes, que ele tem mania de sair para a rua, querer andar. Capaz de ligar, vou esquentar uma água para fazer um café e deixar... Por enquanto ele faz café, mas com a gente do lado supervisionando, entendeu? Nada sozinho. Porque a minha mãe não quis, fazer ele se sentir inútil, entendeu? Então ela quer sempre colocar ele como uma pessoa útil dentro de casa. Então ela deixa ele fazer o café. Às vezes ele não quer fazer café, está desanimado, não está animado a fazer o café, mas a mãe fala, faz o café, o café é o melhor da casa, né? Elogia ele e vai lá e faz, entendeu? E como é para os familiares? Como vocês tratam isso entre vocês? Pra gente é um pouco difícil, né? No começo foi muito difícil, né? Minha mãe teve certa depressão no começo, ficou muito triste, entendeu? Não foi fácil acostumar com a ideia. Hoje ela aceitou melhor a ideia, entendeu? Para nós tem medo do futuro, não de agora. O futuro, como é ficar, né? A situação dele, né? Você tem mais irmãos? Tenho mais irmãos. E aí vocês, entre os irmãos e a mãe, vocês acabam decidindo a melhor forma de agir? Existe uma rotina? Hoje A quem fica, amanhã é B quem participa mais? Não, porque assim, por exemplo, no caso, um mora em São Paulo, então se mora em São Paulo, ele participa assim, ele ajuda em casa, algumas coisas para comprar para casa, às vezes não dá para comprar, está apertado, ele ajuda na parte financeira. Mas ele não pode estar presente, entendeu? E o outro também é casado, trabalha, então sobrou mais para mim, porque eu sou o único solteiro em casa. Então acaba aquilo que a enfermeira colocou, acaba se tornando um cuidador nato, né? É aquela coisa que já vai sendo você tem que adaptar a situação, né? Você é obrigado, né? Assim, não é obrigado, você acaba tendo que assumir, né? É a questão do amor, né? É do amor, a família, amor, né? Família, amor de filho pelo pai, né? Isso. Já que fez tanto durante quando porque às vezes você pequeno, também, não é que você não queira cuidar, você não tem também a vocação, talvez, para aquilo, né? Para cuidar de uma pessoa, você acaba sendo forçado a aprender, entendeu? Uma necessidade eu tenho que aprender, porque é seu pai, então você tem que cuidar dele. É um familiar, né? Então você tem que se adaptar, né? É uma coisa nova para você. Às vezes não é fácil você se adaptar a uma situação dessa, entendeu? E o emocional? Mexe um pouco no começo, né? E hoje você se considera uma pessoa mais paciente, mais calma? Você consegue lidar melhor? Eu tento, não é possível, eu tento ser calmo, entendeu? Me controlar bastante. Quando eu não consigo, minha mãe intervém, minha mãe tem mais jeito com isso, entendeu? Mas eu tento. É mais na relação com ele que fica difícil, às vezes? Por exemplo, minha mãe sai, ele fica preocupado, fica nervoso. Que eu ligo pra minha mãe, onde sua mãe tá? Às vezes a mãe vai no médico, em algum lugar, né?
E ele fica preocupado, fica ansioso, entendeu? O Helder é um dos exemplos do cuidador familiar, né? Existem famílias que aceitam, têm essa condição de aceitar e de desenvolver, outras não aceitam. Existe paciente, pessoas, né, que são acometidas pela doença e que têm 10 filhos. E na hora que mais precisa, os filhos simplesmente não se sentem preparados, Capacitados para... e viram as costas e vão embora. E aí fica uma pessoa só para dar todo o cuidado. E muitos cuidadores que chegam no meu consultório e me relatam, eu tenho mais 9 irmãos e não vem nem no dia dos pais, não vem no dia das mães visitar minha mãe, por exemplo. Por que que só eu que tomo conta deles? Por que que os outros não têm a mesma obrigação? E eu tento sempre falar que, assim, se você ficou, algum motivo você também teve, porque você poderia ser o 10º a virar as costas e ir embora. Então, quando você tem uma missão também, eu acredito muito que cada um de nós venha a esse mundo com uma missão. Então, se você tem aquela missão e você ficou, e você encarou o problema, e está ali chorando, lutando, buscando alternativas, então siga em frente seu caminho. Não fique olhando para quem não fez. Olhe para você e busque ajuda com quem possa te ajudar a continuar a sua caminhada. Porque tem coisas que fica difícil. Tem filho que não aceita a doença e não volta mais. Ou simplesmente pega o pai e põe numa instituição de longa permanência, que agora é esse nome, dos antigos asilos. Antigamente era asilo, hoje instituição de longa Permanência para idoso. Doutora, muitas vezes o consultório acaba virando também um pouquinho de divã da família, pessoas acabam tendo um desabafo. Com certeza. Os profissionais da saúde, eles escolheram por opção ser cuidadores, né? Nós somos os cuidadores formais. Agora, os parentes que se tornam cuidador informal do dia para a noite, eles se sentem muito perdidos. E eles têm essa necessidade de falar onde está pegando, o que está incomodando, como é que eles podem melhorar. Então, sim, o consultório nesse momento se torna um divã de troca de experiências, de choro. A gente chora junto, né, muitas vezes, mas buscando alternativas e estratégias para enfrentar essa doença, que mexe com a família toda, né? Nós temos, muitas vezes, aí grupos de auxílio a dependentes químicos, de auxílios a várias situações. Existe um grupo de auxílio para os familiares de portadores de Alzheimer? Sim. Existe a ABRAS, né, que é uma associação brasileira de Alzheimer, que é para justamente auxiliar os cuidadores que se tornam do dia para a noite a tomar decisões, a enfrentar essa doença. Mas são reuniões para um bate-papo, para troca de experiência? São reuniões mensais, né? Nós temos o grupo de Santos, subregional de Santos, e aqui em Cubatão também tem um grupo. Eu e a doutora Fernanda, a gente faz parte da Regional de Santos, da ABRAS Subregional de Santos. Nós fazemos parte da equipe lá. E aqui em Cubatão, eu formei um grupo que se chama Encarando o Alzheimer. Né? Encarando o Alzheimer, ou seja, até o nome é bem forte, bem né? Forte. Para mostrar que não, a realidade é esta, vamos encarar, vamos Se não der para dar um passo para frente, a gente vai ficar mantendo a guarda e sem recuar. Sem recuar. Não vamos recuar, vamos buscar soluções. Então esse grupo Encarando o Alzheimer em Cubatão, ele é voltado, além para as pessoas portadoras, para os parentes. Para lidar com isso. Esse nosso projeto é direcionado ao cuidador familiar. O nosso público-alvo é o cuidador familiar. Helder, você como cuidador, a experiência, você faz parte do grupo também. Faço parte. A experiência, como é essa troca de experiência dentro do grupo? Para mim foi bom o grupo, eu aprendi muito sobre Alzheimer, porque assim, você não entende como a pessoa passa a funcionar, porque nós somos seres humanos, então a gente tem uma maneira de funcionar no dia a dia. Maneira de agir, de comportar. Então, assim, você tem que aprender a lidar com a pessoa. Não é fácil
Às vezes a pessoa faz alguma coisa, você tem que saber contornar a situação, entendeu? Não pode, assim, bater de frente com a pessoa, porque o Alzheimer, se a pessoa ficar muito nervosa, acelera a doença. Então, você vai aprendendo no grupo como lidar com isso. Tem que ter uma psicologia, você não pode bater de frente com a pessoa. Tem que ter diálogo. Se não tem diálogo, finge que não está vendo. Tentar contornar de algum jeito para que a pessoa, o doente, no caso, ele não fique nervoso, não se sinta deprimido, porque, no caso, acelera a doença dele. Então, assim, é difícil você lidar no dia a dia. Você tem que, às vezes, parece que é simples, mas aparece uma situação, você não sabe como resolver na hora. Então, assim, a vantagem do grupo é essa, você busca informação, busca exemplos de outras pessoas que também fazem parte do grupo e você vai aprendendo, vai adquirindo cada dia uma nova informação, um novo conhecimento que você não tinha antes. Estamos falando sobre Alzheimer, essa doença que advém também com a terceira idade, longevidade, e o Alzheimer é uma das doenças que acomete a terceira idade. Nós vamos a um rápido intervalo e depois vamos falar sobre como lidar emocionalmente com isso. Logo após o nosso intervalo. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do Ponto de Vista, falando sobre Alzheimer. A doutora Fernanda Velas, a enfermeira Ângela Andrade e o cuidador familiar Helder Sandin. Helder, nós falamos sobre como lidar emocionalmente com isso. Afinal de contas, é um familiar, no seu caso, o pai. Você tem uma lembrança de infância, você tem uma vida inteira construída ao lado dessa pessoa que hoje necessita dos seus cuidados. É um baque muito forte, é um acompanhar muito forte, muito intenso. Como é que você lida com isso emocionalmente? Como é que é para você e para a família emocional? Então, a gente tem que tentar superar, assim, ser forte no dia a dia, às vezes estar nervoso, saber lidar com a pessoa. Às vezes não é fácil, entendeu? A pessoa, ela muda como eu vou descrever, ela muda o comportamento dela, não é aquela pessoa que era antes, ela vai mudando, entendeu? Ele parece que vai resgatando coisas do passado. Não é como se ele voltasse a ser criança, e sim perder toda a memória. É isso. O comportamento muda também. Por exemplo, ele faz assim, faz arte de criança às vezes, entendeu? Faz coisas assim que não fazia antes, entendeu? Que a gente deduz ser coisa de infância, entendeu? E ele fica mais nervoso, fica mais agitado? Fica mais agitado, fica mais inquieto, entendeu? Afeta o sono? Dorme menos? Dorme mais? Por enquanto, não. Meu pai, por enquanto, dorme até que bem. Mas se ele dormir mal à noite, por algum fator, por estar resfriado, outro dia ele fica mais nervoso, fica mais irritado. Afeta mais. A medicação que ele toma também, para controlar, para segurar um pouco o Alzheimer dele, né? Parece que ela faz ele relaxar mais no sono, então ele dorme melhor. Ele acaba dormindo melhor. Acaba dormindo melhor. Mas se ele perder sono à noite, outro dia ele acorda mais nervoso e você nota que o cognitivo dele, ele fica meio confuso o dia todo, se ele dormir pouco. Entendeu? Então, mexe com ele. Mexe com ele. No caso, essa questão da inteligência emocional para lidar com isso. Quando você é um cuidador, mas é um profissional na área, você acaba tendo uma condição melhor. Mas, Ângela, para as pessoas cuidarem dos próprios parentes, tem um lado positivo e tem um lado também da carga emocional, né? E o estresse do cuidador é muito grande. E na questão de repente, não reconhecer a mãe como mãe, ela já ir perdendo toda a identidade e, de repente, a filha querendo se colocar como mãe e mandando, dando ordem, me obedeça e invertendo os papéis. E isso não se deve fazer, porque aquele idoso que ele está com Alzheimer, ele não sabe o que ele está fazendo, mas o cuidador familiar, ele não pode esquecer que aquela pessoa que está ali, que já esqueceu de muitas coisas, continua sendo um parente dele, a mãe ou o pai. Então, tem que ser dado o respeito merecido pela história da vida da pessoa e não pelo acometimento da doença. A doença deixa a pessoa impossibilitada. E o cuidador, muitas vezes, misturando a emoção, começa a achar que o pai virou filho.
e que pode dar ordens como se fosse uma mãe dando ordem para um filho, porque já não existe mais o entendimento daquela pessoa. Só que quando você fala com a pessoa acometida pelo mal de Alzheimer, você tem que tratar ela pelo nome dela, mesmo que ela não lembre, considerando ela um adulto, né? Chamando pelo nome e falando de uma forma calma, direta, poucas informações de cada vez, para que a pessoa consiga entender alguma coisa daquilo que você quer passar. As informações têm que ser gradativas, pausada, uma coisa de cada vez, e entendendo que aquela pessoa pode estar agressiva, mas você não pode entrar na sintonia dela. Você tem que se manter calmo para que ela se acalme. E não entrar, está nervoso, eu vou ficar nervoso também. Em último caso, você dá uma saidinha e volta, respira. A pessoa pode até perder a memória e não lembrar de ser pai. Mas você, como filho, filha ou esposa, deve sempre se lembrar disso. Que você Toda está uma tratando história de de vida. toda aquela história de vida que você viveu e que neste momento agora, aquela pessoa que te trouxe ao mundo e que te acompanhou por um bom tempo, precisa do seu auxílio, precisa da sua companhia. isso. É uma carga emocional muito grande. É muito grande. Muito grande. Mas você comentou a respeito de informação. Mesmo as pessoas acometidas, é bom estar sempre informando. Pequenas frases, frases mais curtas, não muita informação, mas sempre colocando informação. A comunicação, ela tem que ser básica. Se você quer que o paciente com Alzheimer faça alguma coisa, você divide a informação. Você não pode falar para o paciente com Alzheimer, vá no quarto, abra a gaveta, pegue a blusa amarela. Vamos no quarto. Vamos até o quarto? Abra a gaveta? Vamos abrir aquela gaveta? Pegue a blusa amarela. E aí ele vai conseguir Executar as 3 tarefas. as 3 tarefas. É uma programação. E ele vai se sentir bem, ele vai se sentir capacitado. Porque se você falar, vá ao quarto, abra a gaveta e pegue a blusa amarela. Na metade do caminho, Ele esqueceu de onde iria, ele vai perguntar, o que é que eu vou fazer? onde vou e o que é que eu vou fazer. E aí ele vai se sentindo deprimido, porque ele não alcançou um objetivo. Uma das primeiras questões é essa, pode entrar em depressão? Pode. A pessoa acaba tendo essa questão, começa a pensar nos ciclos da doença, na evolução e acaba entrando em depressão? Pode entrar em depressão. E logo no começo da fase, do início da doença, onde ele ainda tem entendimento, e se você já não deixa ele fazer as coisas, porque acha que agora, com o diagnóstico, ele não pode fazer mais nada, a pessoa vai entrar numa depressão e que vai prejudicar mais ainda no desenvolvimento, que pode acelerar o desenvolvimento da doença. Doutora, isso é fato, né? É fato, porque o comportamento das pessoas que o cercam muda e ele começa a ficar perdido. Mas por que não me deixam fazer isso? Por que não me deixam fazer aquilo? E isso realmente vai tolhindo a liberdade e vai deixando o paciente triste e sem autonomia. E a gente sem autonomia fica deprimido. Isso vai contribuindo ainda mais para acelerar a doença ou não? Sim, com certeza. Aumenta a mudança de fase se torna muito mais rápida, né? De uma fase inicial para uma fase já com mais comprometimentos, né? O ideal é que se preserve a autonomia do indivíduo o quanto for possível. Então, no caso da escovação de dente, enquanto o paciente conseguir fazer o movimento da escovação de dente, deve ser ele mesmo que faz a sua própria escovação. Se já está difícil de pegar na escova para fazer os movimentos, altera-se o cabo da escova de forma que a pega da escova fique mais apropriada para ele, para que ele consiga fazer a escovação, fazer o bochecho, ir até o banheiro e executar essa tarefa. A partir do momento que ele realmente já não está conseguindo mais fazer a pega da escova e fazer o autocuidado, aí sim o cuidador vai começar a fazer junto com ele, pegando a mão do indivíduo e fazendo junto, para que ele participe do processo. E isso em todas as atividades da vida diária deve ser feito, para trocar de roupa, para se alimentar. Enquanto o indivíduo estiver comendo por si só,
ele deve comer, se alimentar sozinho. A partir do momento que já não consegue mais, aí sim, já o cuidador começa a intervir de forma mais eficaz, não, mais mas complexa. mais né? complexa, né? Até se tornar um cuidado 24 horas por dia, né? Porque a doença, os sintomas só pioram, eles nunca regridem, Né? Só avançam. só avançam. Então, na verdade, a pessoa já vai tendo problemas, tem que se ter uma fisioterapia, porque você acaba perdendo movimentos, acaba não... Tem toda essa evolução que você acaba o corpo tendo que ser ativado de outra forma. A partir do momento do diagnóstico da doença, começa a entrar com os cuidados paliativos. E o que são os cuidados paliativos? Antigamente chamava-se de cuidados paliativos só os cuidados para a pessoa terminal, que já não podia mais fazer outro tipo de tratamento. Hoje em dia os cuidados paliativos começam no diagnóstico. Teve o diagnóstico de uma doença incurável, então já vamos montar uma estratégia para cuidar daquele paciente. E essa estratégia é que chama cuidados paliativos, né? Então a gente vai pensar no que vai evoluir na doença. A cada etapa, Adaptação então, já se faz uma programação. Então já começa a melhorar a estrutura da casa, colocando lugares onde o idoso pode se apoiar, já começa a pensar numa cama mais alta, para que ele não precise se abaixar tanto para deitar, num espelho mais amplo para que ele possa escovar o dente e ter onde colocar as coisas para escovação. Tudo isso tem que ser pensado como uma estratégia, porque ele vai ter essa degeneração mais rápida do que um idoso sem o Alzheimer, né? Então, já se pensa lá na frente. Isso nós chamamos hoje de cuidados paliativos. No intervalo aqui, teve um rapaz da equipe que comentou a respeito de se fazer a mesma tarefa, só que de uma forma diferente. No caso, escovar os dentes, você escova com a mão direita, começa também a escovar com a mão esquerda. Isso ativa uma outra rotina no cérebro. Isso faz com que o cérebro entenda a mesma função, só que por caminhos diferentes. Ele faz novas conexões, novas sinapses, né, no cérebro. E isso vai ajudar para que quando se aquela parte do cérebro onde estava determinada informação, ele vai por outro caminho para conseguir fazer aquela atividade. Então, para quem hoje tem uma rotina, alterar de vez em quando a forma de fazer as coisas, é se preparar para uma terceira idade também. Exatamente, é muito bom. Eu indico para os meus pacientes escovarem com a mão esquerda. A princípio é muito difícil, porque a gente está acostumado, como você disse, no automático. Você vai para o espelho, faz a escovação, às vezes nem olha se ficou bom. A esquerda é só para pegar a pasta. É muito rápido. Mas aí, quando você começa a escovar com a mão esquerda, você nota que você presta mais atenção no que você está fazendo e tira do modo automático. E isso é muito bom, não só para fazer novas conexões, como também para deixar a gente com uma vida plena, cada momento sendo vivido de maneira não automática, uma tarefa mas pensada. Simples. As pessoas usam o mouse hoje em dia na mão direita, usar o mouse na mão esquerda. Sim. Tentar alterar o mouse na mão esquerda. Exatamente. Mudanças, abrir a maçaneta, em vez de usar a direita, usar a esquerda. Usar a mão direita para usar o celular, usa a mão esquerda para estar usando o celular. Fica mais fácil. Nós estamos chegando ao final deste programa, sem dúvida, muito esclarecedor. E é uma realidade, né? O Alzheimer existe e não há nada que se possa fazer quando ele é diagnosticado, a não ser esse acompanhamento, esse amor, esse carinho para fazer com que a pessoa passe da melhor forma possível por esse momento. Doutora, quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço e realmente o carinho faz toda a diferença na evolução da doença. É muito mais positivo quando tem carinho, amor e aceitação. Helder, obrigado por estar aqui conosco, compartilhando da sua experiência. Pelo convite. É muito gratificante estar aqui, você compartilhando. Eu só espero, né, que as pessoas possam observar esse seu momento, essa sua dedicação e tomar para si como exemplo, né? E mais cuidadores familiares sejam tocados e participem com tanto amor e dedicação quanto você participa. Muito obrigado. A você.
E a nossa enfermeira Ângela. Antes de encerrar, vamos falar sobre as atividades que vocês têm agora Encarando o Alzheimer. O projeto Encarando Alzheimer, né? Vocês têm programação o ano inteiro? Temos. Toda terceira, quinta-feira de cada mês é realizada uma reunião aqui na Câmara. É sempre aqui, no auditório da Câmara, todos estão convidados a participar, estamos de braços abertos. Eu acho que não é só a informação que é necessário, mas esse carinho que envolve na hora da palestra, que a gente sempre traz um momento cultural e a gente procura mesmo trazer para perto da gente o cuidador familiar, que está muitas vezes desgastado da rotina diária, de estar ali debruçado nos cuidados do paciente, né? E às vezes esquece até de si mesmo, de ter algo para ele, uma atividade para ele também como cuidador. Então, a preocupação do projeto é trazer um momento cultural como se fosse um refrigério, né? Relaxar, participar daquele momento e depois a gente traz informação. Para recarregar as baterias. Para né? recarregar, para abrir o coração, para se sentir mais leve e se preparar para a informação. Esse grupo vocês têm, o Helder faz parte? O Helder faz parte, ele é técnico em informática, ele é do núcleo do Encarando Alzheimer. Tudo que a gente prepara, o núcleo Quais que são as pessoas prepara. que participam efetivamente do núcleo? O Helder participa, o Diogo, né, Helder? Diogo. O Diogo também. A Rosa. A Rosa, que é uma cuidadora familiar, né? A doutora Janice, psicóloga, e a doutora Fernanda, que faz parte aqui do nosso grupo também. Esse é um núcleo sólido do Encarando Alzheimer. E a gente se prepara para todas as palestras, está tudo funcionando, correndo bem, para que não haja o estresse Telefone diário. de contato com o grupo, um e-mail, alguma coisa, as pessoas que estão assistindo e querem tirar suas dúvidas. Nós temos no Face, né, Helder? Você pode passar o nosso Temos Face. o grupo, né, Encarando Alzheimer, no Facebook. É só você acessar lá o grupo e se adicionar que a gente Passa as aceita, experiências, aceita. compartilha informações. Todo dia a Janice posta alguma coisa, a psicóloga. Cuidador também posta alguma informação que tenha chegado até ele. Então, há toda uma interatividade dentro do grupo sobre informações sobre o Alzheimer, como lidar, como se preparar. A troca de experiências. Né? E a nossa programação sempre está lá, disponível para todos que queiram vir participar. Agradecendo novamente a participação de vocês, agradecendo sempre a sua audiência e até o próximo Ponto de Vista.